Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Cadegiani, eu sou médico endocrinologista e eu tenho a honra de estar com vocês aqui hoje para apresentar um produto chamado PeptiStrong, que eu conheci ano passado no Congresso Americano de Nutrição. Tá? Trabalhos apresentados pela... Agora vim a descobrir que era do fabricante e... eu tive a oportunidade de ser convidado para ser speaker nacional deles através da demonstração do meu conhecimento da molécula e da minha reclamação de que não havia PeptiStrong ainda no Brasil. Além dos resultados que eu já estava obtendo com os pacientes que encomendavam de fora e tinham resultados, ao meu ver, ainda melhores do que os estudos clínicos. Bem, hoje eu vim aqui apresentar sobre essa molécula que é uma revolução. Ela é a primeira molécula que a gente tem notícia que veio da inteligência artificial até a nossa realidade. Tá? E é uma história muito interessante e eu quero que vocês conheçam tudo. Por quê? Vai dar muito mais base, muito mais solidez, vocês vão entender o porquê daquilo que vocês irão prescrever agora em diante. O mais legal de tudo aqui é que eu tive a liberdade de apresentar a minha análise não atrelada necessariamente ao que o fabricante quis mostrar. Eu tive toda a liberdade aqui e isso me dá muita tranquilidade e muita credibilidade para o que vai ser falado aqui. Bem-vindos a este passeio, gente. Vamos lá. A nossa conversa ela vai começar desde a descoberta do PeptiStrong pela inteligência artificial. Depois nós vamos falar dos estudos pré-clínicos, que são os estudos de bancada, basicamente, ou em modelos animais. Depois os estudos clínicos, potenciais terapêuticos a serem explorados. E, por último, como eu trato na prática, tá? Como eu uso, sugestões de formulações e por aí vai. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente sabe que a sarcopenia, a dinapenia... Poucos conhecem o termo dinapenia. Basicamente, sarcopenia, pela Comissão Europeia, significa perda de massa muscular e de força muscular. Mas se vocês quiserem ser mais específicos, a dinapenia é a perda da força muscular. E a obesidade sarcopênica, que é um outro grande problema de saúde pública. Pessoas que não necessariamente têm um IMC tão elevado, mas porque elas têm baixa massa muscular. E como a gente sabe, o músculo ele é muito pesado, ele é muito denso. Então... a gente pode ter pessoas com sobrepeso pelo critério de IMC, mas o percentual de gordura é tão alto que ela é metabolicamente obesa, tá? A gente sabe que esses aspectos influem não só na saúde global, mas também na função cognitiva, o crosstalk, a conversa entre os músculos e o cérebro, hoje se conhece mais do que nunca e é uma área, é uma fronteira a ser explorada. Eu vou apresentar um pouco aqui para vocês. O prognóstico em doenças. Então, pessoas que têm mais massa muscular têm melhor prognóstico em praticamente todas as doenças. Melhor resposta a tratamentos para doenças. Tá? E funcionalidade e independência. Tem muita gente que vem ao consultório com 60, 65 anos. O cara já tem uma sarcopenia, mas ele é funcional. Não vou tratar? Claro que eu vou, porque eu tenho que pensar nele daqui 20, 30 anos. Ele é o cara que... daqui 15, 20 anos, vai acabar sendo acamado, vai gerar dependência. Nós temos que nos preocupar com o envelhecimento da população. E se a gente criar uma população de idosos dependentes, vai ficar inviável, não vai ter quem consiga cuidar deles. Algumas das intervenções já bem estabelecidas, eu trouxe aqui, é importante que se fale. Primeiro, o exercício resistido com força, né? Pode começar sendo um padrão passeio turístico na academia, mas depois tem que ter progressão, gente. Não adianta achar que qualquer exercício é suficiente. O músculo é um tecido extremamente inteligente, ele aprende padrões. Então, se não estiver constantemente mudando algum dos padrões do treino, seja amplitude, seja velocidade excêntrica, concêntrica, seja o que for, o músculo acostuma. O consumo do whey protein e aminoácidos, tá? Creatina e ômega 3. Que tem, inclusive, meta-análise, né? Meta-análise é o que a gente... Inclusive, tem meta-análise de meta-análises, que é o padrão, o nível de evidência mais elevado, né? Mas a gente tem um buraco aqui. Que buraco que é esse? São moléculas que sinalizam para o anabolismo muscular e, secundariamente, para outros benefícios, que vocês vão entender que talvez nem o fabricante tenha se dado conta, tá? Eu faço questão de ter essa minha independência na hora de contar.
que não sejam hormonais, tá? Tem pessoas que têm contraindicação ao uso de hormônios, e a gente sabe, por exemplo, pessoas com câncer, principalmente se for hormônio dependente, câncer de próstata, câncer de mama, hormônio sensitivo, tá? Para estrogênio, por exemplo, a gente não faz usualmente imunohistoquímica para testosterona, para receptor de androgênios em câncer de mama, mas pode ser. Então, a gente precisa de solução para tratar a sarcopenia, tá? E muitas pessoas já estão na utilização de todas as outras ferramentas e elas atingem um platô aquém daquele esperado. Vamos lá. De onde vem o PeptiStrong? De onde surgiu esse produto, gente? A história dele é extremamente interessante. Primeiro, eu queria que vocês entendam como foi que é feita essa análise, para que serve a inteligência artificial. Gente, até hoje, a gente faz tudo, sempre fez na base do empirismo, na observação clínica. Olha, parece que aquele fitoterápico, parece que aquela substância, existe uma plausibilidade de melhorar. E aí você vai testando in vitro, in vivo, clínico, etc. Só que nesse vai testando, a gente sabe que de centenas de moléculas, uma chega em fase humana. E de 20 em fase humana, uma chega à comercialização em média. Então, é muito gasto com muita pesquisa para pouco resultado. A inteligência artificial pega todo o nosso banco disponível, tá? E você tem múltiplas inteligências artificiais, e ela ajuda a predizer quem vai responder. Então, ela economiza muito essa etapa. Então, o que nós teremos agora em diante é um crescimento exponencial de moléculas com alta eficiência. Eficiência, assim, que com pouco elas conseguem agir bastante, e com isso também com eficácia. Gente, como que funciona isso? É muito legal, muito, muito. Eu fiquei muito entusiasmado ano passado. Eu me achava um lobo solitário no deserto do entendimento da inteligência artificial para a descoberta de substâncias. E eu quero já trazer de antemão uma outra pergunta, uma outra questão. É seguro? Eles chamam Generally Considered as Safe, como premissa de ser seguro, por se tratar de peptídeos naturalmente presentes na natureza, tá? Já dando um spoiler, o PeptiStrong é a combinação de 2 peptídeos presentes na proteína de fava, tá? Só que é muito diferente da proteína de fava pura, porque ele é um processado de um hidrolisado, tá? Então, primeiro, a gente identifica as vias metabólicas que nós queremos almejar, que a gente quer trabalhar, potencializar ou inibir. Beleza, definimos. Aí a gente tem o banco de dados de peptídeos, e a gente põe aqui e tenta identificar os peptídeos potencialmente eficazes para essas vias metabólicas que nós queremos atuar. Depois disso, a gente aplica filtros adicionais e com a ajuda do Machine Learning, tá? Esse aqui passando ao Ken, ele faz parte da nossa apresentação de hoje, tá? A gente vai filtrando e vai aprendendo a refinar mais ainda os peptídeos. Você chega com 1000 peptídeos, depois vai para 100, 10 e termina, como vocês vão ver, em 2 peptídeos. E aí você vai para técnicas de produção, você refina, produz os peptídeos identificados, não estou falando de produção para comercialização, estou falando agora em produção para análise. É importante que vocês entendam como veio, dá mais segurança para a nossa prescrição. E aí, feita análise in vitro e in vivo, e depois testes em humanos, e por último, a comercialização, a produção em larga escala e a comercialização, tá? Aqui é um slide da própria fabricante, é mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês, só que está bem mais bonito, obviamente, mas fica um pouco mais difícil de entender do que nessa etapa mais simplificada, né? E aí, da onde que veio, gente? De múltiplas hidrólises, eles pegaram algumas espécies, tá, da fauna. Então, vejam que nós estamos falando de um peptídeo vegano, do vegetal. Estou aqui quebrando minha cara, afirmando que um peptídeo advindo de um vegetal é superior a peptídeos advindos de animais, né? Então, para quem acredita, como eu, que como um todo o perfil de aminoácidos de proteínas animais tende a ser melhor, mas aqui vocês vão ver que não atua exatamente como anabólico direto, necessariamente. Então, de todas essas espécies, o NPN1, que é o Natural Peptide Network 1 das Vicia faba, que é a proteína de fava, mais especificamente o HL, Psy, SPSPQ e o TICPACT, que eu chamo assim, são os 2 peptídeos descobertos pela inteligência artificial.
Aqui é um resumo, tá? Isso aí foi publicado em 2021, onde eles colocam de Peptide Unlock, onde você destrava os peptídeos com esses potenciais, você caracteriza, analisa a bioatividade, a bioacessibilidade, a biodisponibilidade, e aí você analisa a estabilidade no plasma humano. Então, tudo isso é importante, gente. O que eu quero mostrar para vocês? Não é que ele veio da inteligência artificial e foi produzido, achamos bonito no computador e vamos ali. Não. Ele só direcionou quem a inteligência artificial acreditava ser eficiente, mas a gente cumpriu todas as etapas. Essa é a beleza da ciência, gente. E ainda por cima, a gente tem a grande vantagem da segurança, tá? Vamos falar um pouco dos estudos pré-clínicos, tá? São 2 os principais estudos pré-clínicos. Esse aqui foi publicado em 2021 e esse aqui foi publicado ainda em 2020, tá? Eles mostram aspectos próximos e eles, inclusive, se reproduzem alguns dados, como vocês vão ver, tá? Bom, o primeiro é esse daí de 2021, que ele trouxe um resumo importante, assim, do que era importante, mostrando que realmente a inteligência artificial tem a capacidade de identificar peptídeos eficazes, tá? E que eles mostram eficácia de acordo com o que foi predito, tá? A gente também conseguiu predizer a sobrevivência de gestão gastrointestinal. Era uma grande discussão, por exemplo, acerca do colágeno, né, que nós tínhamos, se ele era digerido ou não. Eu enxergo o colágeno muito como um fornecedor de glicina e prolina, que são aminoácidos não essenciais, mas muitas vezes em quantidade insuficiente, né? E propriedade de estabilidade. Vamos falar dessa estabilidade, eu vou dar minhas opiniões aqui em conjunto com vocês, tá? Bom, a absorção, eles passam muito bem, só que a absorção intestinal do HL-PSY-SP-SPQ me parece ser maior do que do TIG-PACT. Só que e a meia-vida do HL-PSY, ele é aqui de 1 hora e do outro é 16 minutos. Ah, é baixo, então tem que tomar inúmeras vezes ao dia. Não, gente, isso aqui é o do básico. A gente não está vendo a resultante clínica. A gente tem que lembrar que existe toda uma cadeia, tá, gente? Então, não se baseie nisso aqui para ir. Não precisa tomar de 2 em 2 horas, pelo amor de Deus, tá? E a gente vai ver que, a despeito dessa suposta não absorção intestinal, na verdade, é que esse tem uma altíssima absorção intestinal. Não é o que o TIG-PACT não tenha absorção intestinal. Tanto que a gente vê o reflexo clínico de ambos, porque cada um delas tem uma função diferente. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui, gente. Resumindo, o HL-PSY-SPSPQ, ele tem uma ação de aumento da fosforilação do S6, que é um aumento do mTOR. É uma sinalização, é um marcador de síntese muscular, de construção muscular. Enquanto que o TIG-PACT diminui a expressão de TNF-alfa, um marcador de inflamação, nos macrófagos. Ah, mas precisa de inflamação para crescer. Sem inflamação, sem músculo. Sim, mas não. Como assim? A inflamação intramuscular, talvez com a interleucina 6. O uso daqueles anti-inflamatórios que atuam em tudo quanto é lugar podem atrapalhar de fato, mas quando a gente tem uma inflamação subclínica generalizada, ela atrapalha a absorção e eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, gente. Tá? Então, depende de qual inflamação, onde. Por exemplo, a própria interleucina 6, gente, depende do receptor onde ela atua e com quem ela atua, ela pode ser anti-inflamatória, inflamatória, ela pode ser benéfica ou pode ser maléfica. Olha que interessante, gente. Quando a gente vai analisar a fosforilação S6, a gente vê que à medida que vai acrescentando a concentração do NPN1, tá? O NPN1 é o Peptide Strong, tá, gente? É o nome que a gente usou científico aqui da combinação desses 2 peptídeos. Ele chega a aumentar em 200% em relação ao não tratado. E uma demonstração aqui é o efeito dose dependente. Isso não foi muito dito no estudo, eu fui trazendo características que não foram descritas pelos autores, mas que chamam atenção, porque quando você tem um efeito dose dependente, você fortalece a hipótese da eficácia, tá? E aí aqui eu chamo uma atenção para uma outra coisa. Olha a insulina aqui como atua bem. Gente, insulina é altamente anabólica para o músculo, isso é conhecido. Mas na dose mais alta do Peptide Strong, a gente chega próximo. E será que a gente não poderia ter um sinergismo aqui? Até porque os mecanismos são diferentes. Aqui atua em GLUT4. Pode ser, hipótese. Para que eu estou falando isso?
para a gente pensar nas formulações e nas nossas prescrições na prática clínica, tá, gente? Só para feitos de comparação, tá? O batendo palma vai assustar o microfone, para dar um gás em todos vocês aqui. Aqui eu estou fazendo uma comparação direta. Enquanto do Pepti Strong nós temos um efeito dose dependente aqui da ação do mTOR, quando a gente vai olhar aqui os inibidores Bowman-Burke, se vocês quiserem saber mais sobre eles também, eles têm vários estudos mostrando que esses inibidores atuam positivamente na construção muscular. E a caseína, na mesma concentração, você olha que ele fica ali perto dos 100, 100 e poucos %. E quando chega em altíssima concentração aqui, 110. Quando você vem aqui no Pepti Strong de 200, nós estamos falando de nível de diferenças gritantes, tá? Então não dá nem para falar, in vitro tudo funciona. Concordo, muita coisa funciona. Mas me explica a diferença. Ou seja, a gente pode predizer que a eficácia ao vivo vai ocorrer, e ela ocorreu quase que milagrosamente, na minha opinião, e vocês vão entender o porquê. Bom, aqui um pouco mais de estudos pré-clínicos, aqui para vocês verem, na concentração de 0,05 micrograma, nós temos aqui quase 150% em relação ao basal, e o que eu quero chamar a atenção aqui, muito superior ao whey, numa numa concentração 100 vezes maior, tá? Aqui não há o que se falar em anabolismo direto, porque a gente não está fornecendo aminoácidos suficientes para anabolismo de forma direta. A gente tem o whey numa concentração 100 vezes maior, pior do que o Pepti Strong. Aqui, gente, é outra coisa que eu queria chamar a atenção, tá? Você tem aqui um modelo que a gente usa com supressão do músculo com dexametasona, tá? E à medida que você vai aumentando a concentração do Pepti Strong, você vai reduzindo a expressão dos genes de atrofia muscular, tá? Então a gente vê nitidamente aqui, ó, tá vendo? Aqui dex é de dexametasona. Claro, você não consegue suprimir 100% porque a dexametasona é um glicocorticoide muito potente, mas você consegue reverter parcialmente os efeitos de atrofia muscular. Então você consegue inibir os genes de atrofia muscular. E isso, inclusive, ajuda a explicar um achado que não foi descrito abertamente por eles, que é uma redução da diferença de resposta a alguns exercícios, tá? Aqui, mostrando uma área muscular do sólio, faz parte dos estudos pré-clínicos, isso aqui é muito interessante, gente. O que acontece? Aqui a gente tem o controle, tá? O modelo Murino controle. Esse aqui, o veículo controle, é o que teve atrofia do sólio por imobilização, ficou parado, ficou imobilizado. E a gente viu que, a despeito da imobilização, quando você usava os inibidores de Bowman-Burke aqui, você tinha um crescimento de 17%, com a caseína 15% em relação ao controle, e o Pepti Strong, que é o NPN1, de mais de 27%, ou seja, superior aos outros. Ele foi mais anabólico em prevenção. Talvez este tenha sido o motivo para uma das pesquisas clínicas que eu vou apresentar mais adiante. Então, aqui a área muscular do sólio, a gente conseguiu prevenir uma perda, a gente conseguiu prevenir uma atrofia de mais de 50%, ou seja, mais da metade da atrofia que ocorreria por conta da mobilização, por exemplo, aqui neste modelo, não ocorreu dado o Pepti Strong, tá? Aqui, para vocês verem, não preciso falar, vocês veem aqui com aqui o modelo de atrofia muscular, tá? Vocês veem pouca fibra, as áreas aqui na secção, né, do corte, vocês veem que elas estão bem menores do que no Pepti Strong. A diferença ela não é visível, ela é gritante. Aqui a gente tem a expressão das fibras musculares, a gente sabe que nós somos compostos basicamente de fibras tipo 1 e tipo 2, né? E ambos os tipos de fibra têm uma expressão maior com o Pepti Strong, tá? Do que com o BBI ou com a caseína. Veja que a caseína está na mesma concentração. E é muito mais alto, inclusive, do que aquele que não foi imobilizado, o bear weight, tá vendo? Principalmente quando a gente compara em relação às fibras do tipo 1. Mas isso aqui nos ajuda a imaginar que ela pode atuar tanto na parte de endurance quanto na parte de exercícios resistidos, né? Diminuindo a fadiga, diminuindo vários aspectos. Não só isso, gente.
O PeptiStrong ele foi capaz de reduzir em 60% a expressão de interleucina 6, tá? É global, não estou falando intramuscular. E quase 50% do TNF-alfa, mostrando a capacidade anti-inflamatória dele da redução da inflamação sistêmica. Não é aquela inflamação necessária para a construção muscular. Interessante aqui também, chamando a atenção, que teve uma possibilidade de... só uma coisa importante para vocês entenderem, essa inflamação ela foi induzida por lipossacárides, tá? Que é bem conhecido. É um método de inflamação muito bem estabelecido. Houve um Q de dose-resposta, tá? Ela começou a estabilizar a partir de 0,05, mas teve um Q de dose-resposta aqui. E um aumento da biogênese da mitocôndria em mais de 50%, gente. Então, o que eu quero dizer aqui? A gente tem um aumento da construção mitocondrial com PeptiStrong. Eu acho que a gente tem muito o que explorar dessa combinação de dois peptídeos, tá? Eu acho que a gente ainda conhece pouco, a gente ainda está subexplorando. Bom, em resumo, gente, a gente está falando do NPN1, né, que é o Natural Peptide Network 1, que é a combinação de dois tipos de peptídeos, tá? Que mostra uma confirmação da miogênese, da geração de massa muscular confirmada por diversos métodos, diversos tipos de marcadores, né? E na combinação de aumento do mTOR e redução do TNF-alfa, redução da perda muscular quando em desuso, aumento da expressão de ambas as fibras, tipo 1 e 2, e supressão dos genes de atrofia muscular, isso me aumenta a possibilidade de resposta nos estudos clínicos. Então, o que nos resta vai realizar tais estudos. E aqui estamos. Vamos aos estudos clínicos. Bom, primeiro estudo deles, publicado em setembro de 2022, foi um estudo em homens e mulheres. Foi um estudo mais preliminar, embora eu achei que ele tenha sido bem feito. E eu quero mostrar alguns aspectos para vocês, que vocês entendam as peculiaridades dos estudos e o porquê que eu preciso falar dessas peculiaridades. Gente, já passou da hora da gente só falar, é legal, funciona, eu vou prescrever. Vocês precisam entender o que vocês estão prescrevendo, o que os estudos quiseram demonstrar. Vocês não precisam entender de métodos estatísticos, nós não precisamos chegar nesse nível de profundidade, tá? E a despeito de ser hoje uma apresentação supostamente bem comercial, ela não é muito longe de ser uma apresentação comercial. É uma apresentação para conhecimento, para essa jornada, tá? Bom, o que aconteceu aqui? Eles compararam PeptiStrong com aminoácidos, tá? 2,4 gramas de PeptiStrong por dia, com aminoácidos não essenciais, tá? Mesma quantidade. Então, não se consegue atribuir a aminoacidemia poderes do PeptiStrong. Outra coisa, gente, 2,4 gramas não são 2,4 gramas por quilo de peso por dia, são 2,4 gramas ao total. A capacidade de anabolismo de 2 gramas de proteína sozinha, perdida lá, ela beira o nulo, tá? Então, qualquer ação que seja, não é por anabolismo, vocês vão entender o porquê, é por outro motivo. Para piorar, por exemplo, você tem até, às vezes, um perfil pior de qualidade de aminoácidos, por ser vegano, né? Que a gente, os aminoácidos em si, eles têm um perfil pior. Os resultados desse estudo, gente, só deixando claro, né? Foi um estudo foi mulheres, pessoas rígidas, homens e mulheres, foi quase que um estudo piloto, tá? Bom, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Síntese muscular. Esse estudo foi feito para avaliar síntese muscular, ponto. Ele foi feito para isso, ele foi registrado no repositório de estudos clínicos com esta finalidade, e ele cumpriu muito bem seu papel. Olha que interessante. Em repouso, dos 7 aqui que foram avaliados, de quem usou o PeptiStrong, 5, mesmo em repouso, 5 tiveram aumento da síntese muscular e 2 queda. Enquanto que aqueles com aminoácidos otimizados, 5 tiveram queda e 3 aumento. Já no pós-exercício, olha isso, gente. Enquanto que no grupo controle, não é nem placebo bem, né? É um controle quase que ativo, porque são aminoácidos. Você tem, dos 8 aqui, você tem 4
Aqui é que teve um N1 a menos, tá? No repouso, teve uma perda na análise, mas aqui no pós-exercício, você teve 4 que responderam e 4 que não responderam. Ou seja, você tem uma grande variabilidade da resposta, tá? Enquanto que no Pepti Strong, todos aumentaram quase que drasticamente a síntese muscular. Ou seja, primeiro ponto importante, a supressão daqueles genes de atrofia muscular, possivelmente, é uma hipótese minha, pode anular os efeitos de atrofia muscular em determinada parcela da população, diminuindo essa variabilidade de resposta ao treino, ou seja, todos passam a responder, tá? Então ele me garante. Então realmente aqueles que têm mais dificuldade de ganhar massa muscular, pode ser que o Pepti Strong venha corrigir e equalizar essa diferença. Quando a gente vai para os números brutos aqui, a gente vê que em de repouso, você tem um aumento de 0,016 versus 0,004, você tem um aumento de 400% da síntese, tá? E em pós-treino, a síntese, obviamente, ela acontece de qualquer maneira, mas ela ainda assim, ela é mais de 20% mais alta. Qual que é a mensagem científica do fato de mesmo em repouso ter? Que o consumo não precisa depender do timing do treino, gente, tá? Aí vieram com a seguinte hipótese, tá? Quando se analisou o estudo, viu-se que quem usou Pepti Strong teve uma redução da leucinemia, dos níveis de leucina no plasma. Então, e sabendo-se que a leucina ela é um anabólico muscular, eles levantaram a hipótese de um sinergismo entre Pepti Strong e leucina, tá? Sabendo-se que leucina atua na síntese muscular por vias distintas daquela do Pepti Strong, tá? A via principal pelo qual o Pepti Strong, imagina-se que gera a síntese muscular, é distinta daquelas da leucina. Então, elas combinando fazem sinergismo. Sinergismo é 1 mais 1 dando 3. Isso é confirmado? Não. É hipótese. Mas mal não faz. Com certeza, em adição, algum grau de adição eles têm. E na minha prática, eu combino com leucina, como vocês vão ver. Aqui é o segundo estudo que eu chamei de Recovery, tá? Ele foi publicado em fevereiro agora de 2023, tem um ano. E ele mostra a redução da miostatina e também a mudança do perfil da expressão de miocinas. Miocinas são aquelas proteínas, ou vamos chamar de citocinas, produzidas pelos músculos, tá, gente? Então, isso aqui é interessante. Isso aqui foi estudado em população masculina, tá? Só para vocês entenderem, é interessante. A população masculina ela é mais fácil de ser estudada porque ela é, em geral, homogênea. A população feminina, nós temos muitas variáveis. A gente sabe que, a depender da fase do ciclo, a mulher responde melhor ou pior. No final da fase folicular é a fase que ela melhor responde. Então, depende da fase do ciclo que ela está, ou se ela está em anticoncepcional, ou se ela está em menopausa. Então, a população feminina ela precisa ser subdividida para um melhor estudo. Aí, como que é o desenho desse estudo, gente? Bom, primeira coisa importantíssima. Era quem consumia suplemento não podia participar do estudo, ou seja, o Pepti Strong que lutasse sozinho para dar resultado. O sinergismo ali estava proibido, mesmo a gente pensando nessa possibilidade. O que me causou estranheza, porque ele, como um sinalizador, como vocês vão ver, eu já estou estragando aqui, estou dando mais um spoiler, ele atua, ele precisa de alguém, ele precisa do substrato para que ele consiga efetivar aquilo que ele está sinalizando da síntese muscular. Bem, aqui é o screening, aí no dia 0, depois do screening, fatores de inclusão e de exclusão que eu vou apresentar, começa a se dar 2,4 gramas de Pepti Strong ou placebo, tá? O placebo é um placebo mesmo, é uma celulose microcristalina, tá? Aí se dá por 14 dias, o cara treina normalmente. Aí ele treina no dia 14, tá? E depois ele vai treinando, aí depois ele vai avaliando depois do dia 14 até 72 horas após, tá? Testes físicos, exames, etc. Como vocês vão ver aqui adiante. O que chama a atenção aqui é que o treino era só de 1 a 3 vezes por semana e os participantes tinham que não poder estar usando qualquer suplementação durante o período. Em particular, aquelas que são baseadas em proteína. Então, ele não podia consumir aquilo que ajudaria o Pepti Strong a construir, né?
também sem creatina, etc. Resultados. Bom, primeiro resultado que chamou muita atenção aqui, gente. Você teve uma baita de uma recuperação na performance. Obviamente, depois de um treino mais extenuante, o treino que eles fizeram naquele dia 14 foi um treino muito intenso, e a pessoa que estava no placebo, ela não recuperou até 72 horas, tá? Então, quando a gente estuda a área sobre a curva, que é um cálculo, a gente vê que a recuperação foi a redução da performance em 48 horas, e em especial 72 horas, foi muito melhor no grupo do Pepti Strong. A ponto de, em 3 dias, ele já estar performando melhor do que no dia do teste. Ou seja, o cara melhora com 3 dias usando o Pepti Strong, e sabendo que ele não melhoraria sem aquilo. Então, a gente vê uma baita diferença, tá? Lembrando, de novo, o Pepti Strong, 2,4 gramas por dia, lá foram dados em forma de 5 cápsulas pela manhã, sem relação com o treino, não é capaz de induzir qualquer melhora assim isolado. O que aconteceu aqui para o cara melhorar tão rápido, ou até mais do que como ele estava no dia 14, no dia do teste? Bom, aqui tem uma questão interessante, né? Como a gente falou, o pico, né, teve esse aumento em relação ao outro. A recuperação também foi 54%, a velocidade da recuperação foi muito mais rápida, tá? Então, aqui são mais dados, formas de vocês entenderem como eles conseguiram recuperar muito rapidamente. Fazer um treino extenuante teve uma redução importante, teve um impacto muito menor, houve uma redução do impacto na redução da performance. Isso aqui é muito interessante para atletas, por exemplo, que vão performar uma série de jogos, ou então vai ter uma série de treinos específicos, perto de um pré-season, pré-temporada, mais perto de uma temporada, ou então que está numa fase mais intensa, parece que ele ajuda bastante. E aí, como a gente falou, né, essa redução, isso aqui é um slide da própria indústria, tá? Comparando essa melhora da performance em relação ao placebo, de mais de 50%, mostrando claramente a vantagem dele. Não só isso, a gente tem um cálculo de fadiga muscular que também se mostrou ser estatisticamente significante, favorável ao NPN1, que é o Pepti Strong comparado ao placebo. Você vê que o placebo mal consegue. Primeiro, o placebo cai muito mais do grupo do Pepti Strong, e o Pepti Strong tende a recuperar mais rapidamente, tá? Aqui eles explicam como que é o índice de fadiga, mas basicamente a gente vê que já tem o grupo do Pepti Strong tem 36% menos fadiga 48 horas depois, e essa diferença na fadiga se torna ainda maior 72 horas após o exercício, tá, gente? E aí vem minha pergunta, né? 2,4 gramas de proteína, como eu já falei aqui umas 2, 3 vezes, aceita um chá? Esse aqui não tem Pepti Strong, mas eu já comecei a tomar. Tá no outro chá, mas não é esse. Ele não é capaz de imprimir tantos resultados. Então, o que aconteceu que o Pepti Strong levou a tanto resultado? Vamos lá. Miocinas, eu já citei mais cedo. Miocinas, a gente sabe, aqui é um breve histórico, esse é um paper aberto, publicado agora em março de 2024, mostrando um pouco da história das miocinas e sua regulação no metabolismo humano. As miocinas, elas são cruciais, o músculo é crucial para o corpo. A gente jamais era para ter falta de massa muscular. O corpo sem massa muscular é um corpo doente, gente. Por quê? Porque as miocinas liberadas pelo músculo, que são miocinas liberadas pelo músculo, é quase uma redundância, mas existem diferenças na qualidade e na quantidade de miocinas a depender do estímulo, porque a liberação de miocinas depende do quanto de massa você tem e do quanto você exerce com essa massa. Elas atuam desde questões mitocondriais, metabolismo da glicose, do tecido adiposo, conversam com o fígado, com o pâncreas, conversam com todo mundo, gente.
Aqui é um pouco mais das respostas do exercício, como que o exercício induz a mudança das miocinas, mas a gente vai chegar especificamente o que acontece aqui no nosso estudo. Bom, vamos lá. Eu trouxe os dados assim de gráficos mesmo, lá da publicação. A gente tem aqui, lembrando, o vermelho é sempre o PeptiStrong. A gente tem uma redução de FGF21. A gente tem uma ausência de aumento de miostatina. Isso é sensacional, gente. Espera-se-ia que, ao treinar, nós liberemos miostatina. O bimagrumab é um inibidor do receptor activina 2, que é onde a miostatina atua. Muita gente está falando do bimagrumab para associar com as novas medicações para a obesidade, para que a perda advenha 100% de gordura e ainda tenha um ganho concomitante de músculo. Olha quem a gente está vendo aqui. Ele impediu que houvesse um aumento de miostatina, isso não foi nem descrito abertamente dessa forma. E você tem um aumento progressivo da osteocrina, da musclina aqui. Não satisfeito, a gente tem um aumento agudo da interleucina 6 do bem, temos um aumento da interleucina 15 e temos um aumento da irisina. A gente não vê quase esse aumento no outro grupo. Ou seja, o aumento da irisina, que é leve, ele é muito otimizado com o treino. E aí que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o peptídeo faz bem na prática clínica a prescrição? Faz. Mas, se você combinar o peptídeo, o PeptiStrong, com o treino, aí você vai muito longe. Então, a combinação em caráter de sinergismo, 1 mais 1 dando 3, aqui não vai dar nem 3, dá 5. Então, eu acho que esse comprometimento ele tem que ser dos dois lados, nosso e dos nossos pacientes. Tá? Então, vamos explorar um pouco mais esses resultados. A redução, o não aumento da miostatina, eu coloquei a redução da miostatina em relação ao que seria esperado, permite uma maior síntese proteica, uma menor redução, uma menor destruição muscular, um menor bloqueio da marronização da gordura. Então, existe um aumento da permissividade da marronização da gordura. Quando você marroniza a gordura, você faz com que a gordura se torne termogênica, que queime gordura. É uma gordura que passa a queimar gordura, tá? E você diminui o bloqueio mitocondrial, tá? Interleucina 6, agudamente aqui, ajuda a aumentar a síntese proteica, então a tal da sem inflamação não tem músculo, nesse sentido entra, aumenta a captação de glicose via GLUT4, aumenta a utilização de gordura, aumenta a proliferação de células satélites no tecido muscular, e você também reduz as cascatas inflamatórias, foi o que eu falei para vocês, a interleucina 6 pode atuar de forma pró ou anti-inflamatória, depende do receptor, se é solúvel e com quem ele atua. A interleucina 15, gente, eu estou dando só eu vou dar mais um spoiler. Eu não estou contando tudo ainda, tá? Eu vou contar um pouco mais dessas miocinas, porque eu acho que a gente tem muito o que explorar no futuro. A gente está com... Eu não gosto de hipervalorizar alguma coisa, mas eu acho que a gente tem um produto muito bom na mão, com alguns potenciais que ainda não foram explorados. A interleucina 15, aumento de massa muscular e das células musculares. E a fractalquina, você pode ter um aumento da regeneração muscular e uma melhora da qualidade global do metabolismo, incluindo o aumento da captação da glicose. Aumento da irisina, lembra-se, irisina já foi capa da Veja, acho que uns 10 anos, eu mal tinha nascido na época. Ela tem um aumento da síntese proteica, também aumenta a proliferação de células satélites. A gente sabe que a irisina é um hormônio de anabolismo muscular, aumenta GLUT4 no músculo e aumenta a captação plástica de glicose. Só que eu tenho que contar uma coisa para vocês. Por que a gente parou de ouvir falar um pouco de irisina? Porque nos estudos clínicos com irisina exógena ou análogos de irisina, vamos dizer assim, eles não foram tão animadores como se esperariam, tá? Então, parece que a produção endógena, o estímulo da produção endógena de irisina é muito mais importante do que tentar usar alguém que emite irisina. Redução do FGF21 tem papéis incertos, tá? Isso aqui é importante deixar claro. Eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao FGF21. E, em resumo, interleucina 6, 15 e miostatina, a gente tem que são sinalizadores de aumento de marcador de síntese muscular. A gente tem os marcadores
as miocinas responsáveis de regeneração muscular, e a gente tem um aumento de marcadores de reposição de glicose muscular pelo GLUT4, ou seja, melhora da recuperação, o que pode explicar porque em 72 horas a gente já tinha uma recuperação mais do que plena, a gente tinha uma hiperrecuperação, uma sobre-recuperação, tá? Só que, quando a gente trabalha com ciência, você não fica satisfeito com o estudo, né? Você lê lá o paper, ou você... Etapa 1, você lê o que o fabricante te manda. Você acredita, beleza. Etapa 2, você vai ler o estudo, você lê os resultados. Etapa 3, você vai ler o método, ver se funciona. Etapa 4, tem 5, tá? Etapa 4, você vai ver o suplemento. O que eles não publicaram? Eles não publicaram porque não cabia, ou porque eles julgaram que não era interessante. Por que eles jogaram lá para o suplemento? Suplemento, você clica lá, Supplementary Appendix, qualquer coisa assim, você vai lá nos dados crus. Gente, o que eu encontrei lá que o fabricante não usou de informação, tá? Você tem o aumento do fator neurotrófico derivado aqui, do BDNF, aumento da eritropoetina e o aumento da oncostatina M. São 3 miocinas não exploradas por quem pesquisou nos seus potenciais, mas que eu vou explorar aqui, porque todas elas apresentaram um resultado significativo, gente, tá? A etapa 6, tá? Eu falei de uma etapa da 4, da 5, aliás, é verificar se o estudo foi corretamente registrado antes do seu início e se os objetivos batem com os resultados, batem com os objetivos descritos nesse pré-registro, em alguma plataforma. Aqui é um resumo, isso aqui é dado pela própria Naturitas, né, como dos resultados, aumento de 54% na performance, aumento da recuperação em 144%, redução de fadiga muscular, isso tudo aqui é fato, viu, gente? Eles não estão exagerando nos claims que eles fazem aqui, tá? Vamos agora para o terceiro estudo, imobilização mais remobilização. Gente, esse aqui foi o mais recentemente publicado, tem pouco menos de um ano. Existe uma burrice aqui, tá? Eles pegaram 3 semanas e eles queriam que tivesse hipertrofia muscular com 3 semanas. A hipertrofia muscular acontece em médio e longo prazo. Eu não sei de onde eles tiraram da cabeça que eles iam conseguir. Então, óbvio que ele vem dizer, não aumenta tamanho muscular. Eu falei, se tivesse aumentado o tamanho muscular em 3 semanas... Gente, mas a pessoa tomou anabolizante, ela ganhou. Gente... Se a pessoa tomou anabolizante 4 semanas e ganhou, ela tira, ela perde. Na realidade, ela não ganhou hipertrofia de tamanho real, tá? Ela enche e desincha. Ali tem uma série de acontecimentos, mas não é o ganho estrutural real que fica, tá? Isso é uma outra conversa de como que o músculo se consolida. Então, aqui eu achei inadequada essa análise de tamanho muscular em curto prazo, tá? Então, é o que eu chamo de típico gol contra na ciência. Mas... ainda assim, ele mostra um aumento de síntese muscular, que é o que interessa no curto prazo. Isso que eu achei o mais legal, tá? Bom, aqui a gente tem um pouco do estudo. O que foi feito aqui? Gente, é muito interessante. Eles pegam pessoas saudáveis, imobilizam a perna como se a pessoa tivesse quebrado, ela fica parada a perna, tá? Ela fica parada, tá? E depois, isso por 7 dias, uma semana. Depois ele passa 2 semanas recuperando, tá? Aqui não foram 2,4 gramas, foram 20 gramas de Pepti Strong. Só que, por outro lado, o comparador não foi placebo, foi um comparador que a gente chama de comparador ativo. Foi o whey, tá? Em ambos os casos foram dados 10 gramas 2 vezes por dia. E o coitado do Pepti Strong não podia ter ninguém combinando mais uma vez. Só que eu quero chamar uma atenção. Vocês vão falar para mim, mas 20 gramas de Pepti Strong já tem bastante aminoácido, então é por conta do aminoácido, então não faz diferença. Pera lá. Vamos lá. Você tem ligeiramente mais proteína no whey do que no Pepti Strong. Você tem muito mais leucina no whey do que o Pepti Strong. E leucina é um sinalizador para anabolismo muscular. Você tem mais de 40% a mais de aminoácidos essenciais no whey em relação ao Pepti Strong. E você tem muito mais glutamina também no whey. Gente, por quê? É esperado porque a proteína de origem animal tende a ter um perfil de aminoácidos melhor do que o
perfil de aminoácidos de proteínas de origem vegetal. Então você tem uma grande desvantagem para o Peptide Strong quando se fala do Peptide Strong como direto anabólico, para aporte proteico aqui, né? Aí você não podia tomar whey, não podia tomar ômega 3, né? Nada de fazer um grupo que combine os dois, né? Enfim, nada de fazer um grupo que combine com alguma amilopectina, com algum carboidrato de rápida absorção para liberar insulina, nada disso. É só o Peptide Strong tinha que sinalizar, fazer o milagre de pôr a glicose para dentro, construir com a proteína não sei de quem, com tudo, tá? Beleza, vamos lá. O que aconteceu nessa história toda? Para piorar, ó, eu batendo aqui na minha empolgação, eles eram quase uns subnutridos do ponto de vista proteico, tá, gente? Eu vou lá, eu sou aquele cara chato, o autista que fica, quando eu vou para congresso, não adianta querer falar comigo, que o meu hiperfoco eu fico lá vendo. Eu sou aquele cara chato que faz as perguntas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Está muito fácil eu criticar aqui o estudo, mas eu não estou criticando a qualidade. É muito difícil você desenhar antes e imaginar todos os aspectos. Eu já conduzi muito estudo clínico como pesquisador principal, PI, né? Então eu sei que é fácil. Não é fácil conduzir um estudo com todas as nuances. E você vai percebendo as questões e você vai corrigindo. Mas aqui tem um aspecto importante. Todas as questões são vieses conservadores, falam contra. Ou seja, se deu resultado é porque era para dar resultado. E aí, com essa leitura mais detalhada, eu entendi por que na prática clínica, pelo menos com os pacientes que já estavam usando, eu tive resultados melhores do que eles apresentam aqui. Consumo proteico aqui, nenhum grupo chegou a 1,3. E hoje a gente sabe que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva recomenda pelo menos 1,6 gramas por quilo por dia de proteína, que coincide com o resultado do meu estudo, do estudo EROS, da síndrome de overtraining. Para quem não conhece, hoje tem até o livro, tem um livro publicado em 2020, coincide exatamente com essa mesma, tá? E aí, quando eles foram receber as refeições padrões, essas refeições padrões tinham 16% de proteína tão somente, gente. Ou seja, proteína era o que faltava aqui para eles. Eu acho que isso é de extrema relevância, gente, tá? Resultados. Primeiro, no período de imobilização, tá? Durante a imobilização, em tese, se não teve grandes ganhos de massa muscular, beleza. Houve uma não inferioridade em relação ao whey. O que eu quero dizer não inferioridade? Não é só importante que ele seja melhor. Eles muitas vezes tratam aqui como competição. Eu vejo muito o sinergismo. Mas ter uma não inferioridade em relação ao whey já é muitíssimo bom, porque todas as demais proteínas veganas tendem a ter uma inferioridade em relação ao whey, tá? E outra coisa, o Peptide Strong ele já vem como peptídeo, ele é mais fácil de digestão. Algumas pessoas não digerem bem. Então, supostamente, não houve diferença durante aquele período de 7 dias de imobilização, tá? Na síntese muscular. Já no período de remobilização muscular, você teve uma diferença naqueles 14 dias, do dia 7 ao dia 21. E chamando a atenção para um aspecto que eles não viram, houve 33% de hiperrespondedores do Peptide Strong. Isso me causou muito interesse. 1/3 dos pacientes, esse N é muito pequeno, mas pode ser que 1/3 dos nossos pacientes venham a ter uma baita de uma resposta melhor que os demais, tá? Então, aquela coisa de diminuir a variabilidade da resposta é na questão do desuso. Mas no paciente que treina, pode ser que a gente tenha excelentes respondedores aqui, tá? Só que aí vamos para falar de recuperação plena. Baseline aqui é o dia 7. Olha isso, gente. Em 14 dias, depois de 7 dias imobilizada, lembra, a perna ficou imobilizada. Com 14 dias, o grupo que usou Peptide Strong, comparado com o whey, eu não estou comparando com placebo, teve uma recuperação plena, enquanto o grupo do whey não teve uma recuperação plena, mesmo com um perfil de aminoácidos pior, tá? E teve um aumento de 4 vezes a síntese muscular da perna que estava imobilizada, que estava remobilizando. 4 vezes. Quando a gente vai analisar aqui o percentual que responde versus não responde, na síntese, praticamente todos do grupo do Peptide Strong, 93% responderam, enquanto que 57% só do grupo do whey respondeu. Ou seja, aí vem aquela que eu falei do desuso,
que o grupo, que essa variabilidade de resposta não é em relação a responder mais ou menos, mas você corta a variabilidade genética associado à atrofia muscular, daqueles genes de atrofia muscular, que provavelmente reflete nesse impedimento dessas pessoas que no outro grupo tiveram uma redução da síntese muscular. Então a gente tem, não é uma homogeneização, mas a gente pelo menos equaliza na direção de ganho muscular, tá? Eu acho que existe uma hipótese, essa correlação sobre a qual eu estou falando aqui, tá? Para massa muscular, não deu tempo, ao meu ver, então eu teço essa crítica. Mesmo com pior aminoácidos, ela não foi inferior ao whey. Olha que interessante. Então a gente tem um peptídeo vegano. Em último caso, você encara com uma proteína vegana que tem um perfil melhor do que possivelmente que as demais, a despeito de uma não comparação head-to-head, direta, né? Só que aí eu venho aqui e trago um questionamento em cima do que o estudo apresentou. Será que não houve diferença no tamanho muscular? Está lá no título da pesquisa, do estudo publicado, que não houve. Mas quando a gente vem olhar aqui, no período pré-imobilização, ali no dia zero, não tinha essa diferença estatística, tá? Só que no pós-imobilização e no pós-recuperação, dia 7 e dia 21, eles passaram a apresentar diferenças estatísticas. Então eu me questiono se realmente não foi uma questão mais de um artifício estatístico, mas com certeza tem alguma tendência à diferença, tá? Pode não ter sido captado estatisticamente. Olha que interessante, gente. Você tem uma redução da creatina fosfoquinase, o que denota um aumento da recuperação. Além disso, um achado que só está no texto, mas que não encontrou, você tem um aumento da creatinina com o Pepti Strong, em relação ao grupo do Whey. Ah, faz insuficiência renal. Não, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de creatinina, pessoas que estavam treinando. É muito provável que essa creatinina venha a ser um marcador de massa muscular ou construção, tá? E não de função renal aqui, tá? Aqui eu venho trazer aquela história que eu falei para vocês. É uma opção vegana, tá? Em todo caso, não acredite nisso. Sei lá, a despeito de toda a evidência. Gente, evidência é a totalidade da evidência. In vitro é evidência, in vivo, modelo animal é evidência, tudo é evidência. Mas se com tudo isso que eu mostrei ainda não for suficiente, pelo menos imagine com uma proteína vegana que não é inferior ao whey, gente, tá? Aqui é um resumo, falando que ele é 4 vezes mais eficaz que o whey para melhorar a síntese de massa muscular. A única questão que me incomoda aqui é que eles fazem na base da competição entre os tipos de proteína e, na verdade, faltou sinergismo, que eu acho que é o caminho pelo qual nós temos que ir, tá? E aí eu vou falar até a questão de custo, tá? Mas a gente tem uma melhora da mobilidade, etc. Esse aqui é um spoiler que ainda vai ser apresentado sobre o estudo número 4, tá? Que é de endurance mais treino de força. Mostrou um aumento de quase 20% na força muscular. Esse foi um estudo um pouco mais prolongado, chega a 56 dias. Ele foi dado só 2,4 gramas de Pepti Strong, então ele estava sendo usado como sinalizador. Teve um aumento de 300%, isso aqui é uma análise minha, no aumento do número de repetições. Então, o grupo do Pepti Strong, 2,4 gramas, aumentou as repetições em 6 repetições e o outro grupo aumentou só em 2. E você teve um aumento de 1 ponto percentual na massa óssea. Gente, para aumentar 1 ponto percentual em massa óssea em um ano, já é bom. Quando aumenta acima de 3, 4%, a gente já comemora. 1% em 8 semanas é muita coisa. O que está fazendo esse achado fortuito, então o que a gente chama de serendipitous, achado serendipitoso, vem do anglo-saxão, um achado fortuito, ao acaso, benéfico, tá? Por que será? No próximo slide, não estava previsto na aula, entre aspas, mas eu, na minha inquietude, resolvi fazer uma análise de risco de viés, tá? Eu já fiz revisão sistemática para meta-análise, peguei os 3 estudos clínicos até hoje apresentados, não considerando esse quarto, e analisei o risco de vieses aqui. Aquele primeiro estudo foi o que não tinha nenhum problema de falta de dados, etc.
Só que qual que é o problema? Tá, aqui está escrito porque estou fazendo uma revisão sobre a molécula independente. Todos os vieses do estudo que eu analisei, eu sou extremamente crítico, não crítico de detonar. O que eu analiso é o seguinte: esses vieses, eles afetam as conclusões? Afetam. Contra o PeptiStrong. Então, esperaríamos que os resultados fossem ainda melhor e, por isso, esses achados tendem a subestimar os benefícios do PeptiStrong. Esse aqui é um texto meu, tá? Vocês podem jogar para testar plágio aí na internet, esse aqui é meu, tá? O risco que a gente põe a ferramenta do risco de viés, então eu acho que a gente tem na prática clínica resultados melhores do que nos estudos até hoje, tá? Agora vamos falar um pouquinho de fronteiras terapêuticas, tá? Me deram 1h30, é um grande perigo me dar 90 minutos para falar, gente. Então vamos lá. Fronteiras terapêuticas. O que a gente pode pensar como hipótese? Por que a gente pode extrapolar aqui? Eu vou me basear no perfil de miocinas, tá? Por quê? Porque tem miocinas que dependem da amplitude de liberação para exercer seus benefícios. Primeiro, redução de miostatina. Ah, é bonitinho, aumenta a massa. Gente, é muito além. Redução de obesidade, aumento da termogênese, redução de síndrome metabólica, possivelmente redução de dislipidemia, aumento de massa óssea. Será que é ali que explica aquele estudo clínico 4? Ele não dosou miostatina, mas será? Vamos ver. O estudo 4, aliás, pelo registro, eu estou extremamente curioso aqui, tá? Eu me autocandidatei a participar da análise e eu falo para vocês com tranquilidade. Ali eles estão bem completos, pelo menos o que eles registraram na base de estudos clínicos. Então, devem ter muitos outros dados que a gente ainda vai conhecer. Redução de risco cardiovascular. Aqui é um estudo antigo, que a despeito de ser antigo, ele é muito interessante. São 2 estudos primos, mostrando que a inibição da miostatina pode proteger contra a obesidade induzida por dieta. Aí eu fico pensando, então eu vou tomar PeptiStrong para poder comer à vontade, que eu não engordo. Não, gente, pelo amor de Deus. E outro estudo, né, dourar a gordura, browning fat, né, que é o tal de tornar a gordura queimadora de gordura, né, também outro paper publicado recentemente. Aqui é uma análise da miostatina, que impede o aumento de peso induzido por uma dieta rica em gordura. Aqui está muito, eu vou passar muito rápido, essas pesquisas, todas elas são open access, se eu não me engano, eu acho que é open access, tá? Aqui mostrando a proteção contra o ganho de gordura induzido pela dieta. Então tá vendo, eu vou poder chutar o balde. Não, gente, pelo amor de Deus, não inventa, senão daqui a pouco vocês estão fazendo bulimia usando PeptiStrong. Aqui é analisando a qualidade da dieta, aqui é uma dieta, aqui é interessante, de uma dieta rica em gordura, com as células de gordura hipertrofiadas e disfuncionais. O grande Big Bang da obesidade é um aumento do volume da célula de gordura, que é a hipertrofia, com uma disfunção da gordura, principalmente quando ela é armazenada fora do lugar, que é a visceral. Por isso que a visceral é chamada ectópica, fora do lugar onde ela deveria estar armazenando gordura. E aqui com o inibidor do receptor da miostatina, que é a activina 2. Ela inibe os efeitos deletérios. Então, inibir a miostatina é benéfico. Inibindo a miostatina, ou seja, aqui você não inibe a miostatina, né? Você inibe a ação da miostatina, você tem uma redução bem importante dos efeitos deletérios dessa dieta, tá? Aqui explicando um pouquinho mais da dieta, que a pessoa fica mais magra mesmo comendo mais, tá? Com inibição da miostatina. Quem faz essa inibição da miostatina? Bimagrumab, tá? Pouca gente sabe, ela é uma molécula já mais antiga, ela voltou depois eu vou chegar nela aqui, espera aí. Lá sou eu me adiantando, empolgado, querendo contar meio mundo em 1 hora. A proteção da obesidade, a gente vê a nítida diferença, tá, da histologia quando você inibe a ação da miostatina. Mais um pouco sobre a inibição da miostatina, tá? Você aumenta a oxidação da gordura. Então, você tem um fenótipo de adiposo mais marronizado, pelo menos em modelos murinos, tá? Aqui é um outro mais recente, esse paper do ano passado, de maio, a miostatina como alvo potencial terapêutico para síndrome metabólica.
Então, tem aqui a miostatina, diminuindo, então, esse setinho de menos aqui é redução, diminuindo a captação de glicose quando ela entra. Então, lembrando que não é que a gente precisa da miostatina, nós precisamos inibir a miostatina ou inibir o receptor dela, que é a activina 2 aqui, tá? Ela inibe a oxidação de ácidos graxos na tecido adiposo, inibe a captação de glicose no fígado, tá? E aumenta a atrofia muscular, né? Então, a gente tem que inibir isso aqui. Gente, pode ser que a redução da miostatina também reduza Alzheimer e demência, gente. Esse estudo aqui tem uns 6 meses que foi publicado, tá? Mostrando que níveis mais baixos de miostatina estão associados com níveis mais baixos de beta-amiloide, tá, gente? Mostrando, não sei, aqui não se comprova a causalidade, mas lembrando do crosstalk, da conversa entre músculos e cérebro, é algo a se pensar. Aqui é interessante. Lembra que eu falei que o tratamento com antimiostatina poderia não dar muito resultado, então o estímulo da produção endógena não era só da irisina, mas a inibição endógena seria promissor, com exceção do bimagrumab, tá? Aqui está escrito errado, bimagrumab. O bimagrumab, gente, não é tão novo. Ele foi estudado há uns 10 anos para distrofias musculares sem grandes resultados. Só que ela voltou, e voltou lindamente, mostrando redução de gordura total, redução de hemoglobina glicada e aumento de massa muscular. Então, eu vou dar um exemplo prático. Sei lá, o semaglutida perde 12% de gordura e perde 2 pontos percentuais de massa magra. Na balança pode não ter tanta diferença quando você adiciona o bimagrumab, mas você perde lá 20% de gordura e ainda ganha massa muscular. Então, você melhora muito essa perda e ainda ganha de forma concomitante com o bimagrumab. Então, pensa-se muito no sinergismo entre bimagrumab e as moléculas mais recentes para obesidade, tá? E por quê? Ela atua inibindo aquela activina 2. Então, essa fala de que uma antimiostatina não atua tanto, sucesso limitado, ela para aqui, que na verdade foi publicado até antes, mostrando que sim, existe a possibilidade dessa ação, quando é exógena. Mas a Peptistrong, o que ele faz? Ele inibe a miostatina. Esse estudo publicado agora em fevereiro de 2024, mostrando que o inibidor, os anticorpos de receptor da activina 2 preserva a massa muscular e aumenta a perda de gordura, com um agonismo de GLP-1, semaglutida, liraglutida. Aí vem minha pergunta, será que a gente precisa esperar o bimagrumab, está escrito errado aqui mais uma vez, ou será que a gente não consegue que o Peptistrong tenha uma certa ação bimagrumab-like? Ela emite o bimagrumab para potencializar um tratamento de obesidade. Fica aqui minha hipótese, e de 3 pacientes com quem eu fiz isso, 2 tiveram excelente resposta, tá? Não que veio, eu usei dos Estados Unidos, né? Foi impressionante a resposta que eles tiveram. Irisina, gente, aumento da irisina, tá? Ela reduz a obesidade, aumenta a termogênese, está errada essa seta. Tem alguns erros nessas setas aqui, mas ele aumenta a reparação de tecidos, reduz a inflamação, reduz o estresse oxidativo e pode ter o potencial de reduzir risco cardiovascular, tá? Estudo publicado agora em abril de 2023, desbloqueando o potencial terapêutico da irisina, tá? Na regeneração de tecidos. Aqui é mais ou menos mostrando em modelos experimentais, você pode fazer uma manipulação da irisina endógena, do gene FNDC5, tá? Ou usando a irisina exógena, ação no osso, ação no músculo e ação no cérebro, no hipocampo, tá? Tem várias ações de irisina aqui possíveis, tá? E aqui, uma ação da irisina na recuperação, na recuperação do tecido, na regeneração do tecido, tá? E aí vem esse paper também de uns 3 anos atrás, falando como a irisina como potencial para obesidade regulador metabólico, tá? Mais um falando para doenças outro agora, falando da irisina com doenças cardiovasculares. Quando a gente vem aqui, potencial teórico da irisina para reduzir pressão arterial, para melhorar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá, gente? E melhorar o processo de aterosclerose. Então, nós estamos falando de surrogates. Lembrando que se a irisina é endógena,
induzida por um peptídeo que ocorre naturalmente na natureza, com um perfil de segurança cuja premissa é muito bem estabelecida, não há que se esperar grandes evidências para se pôr em prática na ausência de alternativas terapêuticas, né, gente? Aqui, um pouco mais de erisina, gente, com mais duas outras grandes questões. Paper falando da supressão de câncer. Aqui foi analisado câncer de pulmão, de pâncreas, tá? E aqui a gente analisando na plasticidade neurológica e memória, tá? Inibição da acúmulo de gordura, tá? Aqui só voltando. Ela tem uma redução da adipogênese mesmo. O que está errado aqui é a termogênese. Ela aumenta a termogênese, tá, gente? Bom, supressão interleucina 15. Lembra que eu falei da interleucina 15? Aumenta a interleucina 15, que bonitinho, aumenta a proliferação de células satélites. Vai além, gente. Supressão tumoral. Supressão de tumor via ativação da imunidade. Aumento da neurogênese. Quando você usa agonistas de interleucina 15, você tem redução do tumor, assim como redução de metástase, tá? E você tem um aumento da interleucina 5 em respostas a... Esse aqui é um paper publicado no início desse ano, aqui, quer dizer, publicou em 2023, saiu na edição 3 de janeiro de 2024. Esse aqui é 2017, mostrando que interleucina 15 aumenta a construção muscular, tá? Aqui é um paper falando de todas as miocinas, foi publicado agora, dia 15 de abril, tá? Aqui é atualização 24 horas por dia, 7 dias por semana, por isso que a gente vai trazer o que tiver de muito novo sempre, tá? E ele analisou todos e ele concluiu que a interleucina 15 é das que tem estudos com melhor qualidade, mostrando que desencadeia efeitos anabólicos no músculo e pode reduzir a inflamação sistêmica. Será que isso explica por que o PeptiStrong atua naquele jeito? Boa pergunta, gente. Interleucina 15, para imunoterapia como câncer, esse estudo aqui é do ano passado, ambos são desse ano passado. Será que se a gente acrescentar, a gente vai ter uma otimização de resposta para câncer? Boa pergunta. Bom, BDNF, essa parte aqui, o fabricante não tocou nesse assunto, mas ela mostrou um aumento de BDNF, tá? Ele é um fator neurotrófico, então é esperado que você aumente neurogênese, plasticidade, aumento do volume do cérebro e hipocampo, aumento de função cognitiva, redução de Alzheimer, de demência, de depressão, possível tratar melhora de resposta para terapias para doenças neurológicas, neurodegenerativas, psiquiátricas. E, além disso, pode reduzir apetite, obesidade, glicemia, insulina e aumentar a termogênese. Só, tá? Mas ele estava lá no suplemento, ele não estava no estudo em si, mas ele foi uma miocina analisada, e eu trago isso para vocês. Eu acho que nenhum outro país do mundo ainda enxergou o PeptiStrong com esse olhar do BDNF que nós estamos olhando aqui agora. Só que o BDNF só funciona mesmo quando ele tem níveis mais elevados, tá? Os picos é que interessam. Enquanto maior o pico, maior o benefício. O que acontece com o PeptiStrong? Ele aumenta esse pico. Então, ele tem um potencial teórico de melhorar todos aqueles aspectos neurológicos. Ao meu ver, se eu fosse o pesquisador, eu investiria nessa parte. Qual o grande problema que a gente tem aqui? O tempo de segmento tem que ser mais alto para detecção. É muito caro você conduzir um estudo para detectar tais benefícios dos quais eu estou falando aqui. Mas eu acho que a gente pode partir da premissa da balança da bioética de pessoas que não têm seu issue addressed, né, abordados suficientemente, não têm alternativas, e lançar mão de alguma coisa que é pluripotencial. Vocês já viram que o PeptiStrong tem um pleiotropismo a perder de vista, tá? Aqui do BDNF, função cognitiva, é uma revisão abrangente, tá? Isso aqui foi publicado tem um pouco menos de um ano. Aqui é um cérebro treinando, né? Então, assim, mostrando o efeito do BDNF muscular no cérebro. A gente está aqui falando da conversa, do crosstalk entre músculos e cérebro. Uma revisão de 20 anos, últimos 20 anos também do ano passado. O exercício, a melhora da depressão através da atividade física pode ser mediada por BDNF.
Então, será que aquelas pessoas que estão tratando depressão com atividade física, que é um excelente antidepressivo, poderiam potencializar o efeito antidepressivo combinando com o Pepti Strong? Fica uma possibilidade, tá? Então, depende da intensidade, como eu falei para vocês. Então, é desejável que essa intensidade seja aumentada. Vocês devem estar muito cansados, sinto muito, porque hoje é dia de aprender. Fractalquina, gente. A fractalquina atua principalmente aumentando o BDNF, e ela aumenta no Pepti Strong, tá? Diminui a inflamação quando você tem uma dieta rica em gordura e pode diminuir o apetite. Então, mais um aqui para ajudar a gente. Aqui mostrando que ela pode ser um agente anti-obesidade. Então, quando você tem uma dieta rica em gordura, mas você tem um knockout da fractalquina, ou seja, você não tem como ela agir, o peso vai lá para cima, mas quando você tem a fractalquina agindo, o peso não sobe tanto, o cara come e não encosta. Então, vem a gente fazer bulimia, comer para não engordar. Tá? Esqueçam isso aqui, ó. Mas a ingestão de comida diminui. Então, diminui tanto o peso, possivelmente partemente atribuível à redução da ingestão calórica. Tá? Aqui uma dieta hiperpalatável, falando um pouco da sinalização da fractalquina. Então, a relação mais aqui, eu estou entrando na área da obesidade, da relação de alimentação, etc. Oncostatina M, que estava lá, perdida, a última analisada, ela aumentou. Ela importa? Por que será que ela importa? Só porque ela aumenta a queima de gordura, melhora o metabolismo da glicose, ela é cardioprotetora, ela é angiogênica, ela pode reduzir câncer e ela pode melhorar até síndrome de ovário policístico. Só por isso, gente, só. Tá? Esse estudo desse ano de fevereiro, mostrando que ela pode ajudar muito mulheres com síndrome de ovário policístico, tá? Então, o Pepti Strong, como sinalizador indireto, óbvio, você não vai encontrar um análogo de oncostatina M, tá? Mas, quem sabe, o Pepti Strong pode ter esse papel, tá? Aqui, falando na atuação dela no metabolismo da glicose também, tá? Só para vocês terem uma noção. Da oncostatina M como responsável da conversa, do crosstalk entre o músculo e o sistema imunológico, mediado pelo exercício. A oncostatina M pode ser uma das mediadoras, tá? E também entre as células imunológicas induzidas e também os adipócitos, tá, gente? Esse estudo aqui também é do início desse ano, como vocês podem ver. Aqui eu queria ter o tempo de discorrer sobre cada um desses estudos, limitações, etc., mas a gente vai passar aqui uma semana, né? Esse outro estudo foi publicado tem um mês, mais ou menos, tá? Foi em 18 de março, mostrando o efeito da redução do crescimento de câncer. Tá? Aí você olha o nome para ela e fala, realmente, é oncostatina, porque ela deve estancar o crescimento de câncer. Tá? Aqui a gente está falando de neovascularização patológica, também publicado no início desse ano. Então, ou seja... E também um sistema regulador duplo aí também desse ano, do sistema esquelético e hematopoético, mas quando a produção endógena sendo muito benéfica, tá, gente? Então, aqui a gente vê a oncostatina M aumentando, atuando aqui nos adipócitos, tá? Aumentando a lipólise basal, a queima de gordura basal, gente. Aí vem a pergunta, nossa, mas ele aumenta tanto a mTOR, né? A fosforilação S6, 200%, será que não vai dar câncer, gente? Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Imagina, se fosse isso, tudo que é anabólico, leucina, nem vai dar câncer, a gente está bombando de câncer e eu acho que não é bem assim, né? Olha isso, tá? Nesses dois estudos aqui, tá? Só para vocês prestarem atenção. Eles não são tão novos assim, mas de vez em quando a gente precisa trazer alguns só para a gente se tocar da nossa pergunta, tá? Quando você usa a leucina, eu não tenho estudo com Pepti Strong com isso, obviamente, mas a leucina ela é um conhecido ativador de mTOR. Você aumenta a síntese proteica, reduz a degradação gerada pelo tumor, tá? Minimizando os danos causados pelo tumor, tá? E fazendo o contrário, será que restringindo leucina, gente, já pensaram em restringir leucina como efeito anticâncer? Não adiantou nada, não conseguiu inibir o mTOR com a restrição de leucina, ou seja, os efeitos benéficos são muito superiores a esse potencial teórico que ele não acontece na prática e não contraindica o uso em paciente oncológico. Pelo contrário, principalmente aqueles com contraindicação
a uso de hormônio mesmo que tivesse alguma indicação formal, né, gente? Bom, ativação de mTOR, redução de miostatina, aumento de termogênese, aumento de massa muscular, melhora da qualidade da perda de peso, tá? E aí eu venho trazer um estudo aqui de 2022, só para quebrar um pouco a nossa cabeça, né, ser thought-provoking aqui. A inibição do TNF-alfa, lembra lá no estudo pré-clínico que eu mostrei que inibe lá em quase 50%? Ah, mas sem inflamação, sem músculo. Gente, a redução do TNF-alfa restaura a força muscular e reduz a apoptose dos músculos esqueléticos. Ou seja, não é qualquer inflamação que gera músculo, por favor. A inflamação da síndrome metabólica, ela tem um efeito contrário e parte dela pode ser mediada por TNF-alfa indiretamente. Então, gente, vamos prestar atenção. Bom, efeitos, possibilidades terapêuticas, fronteiras para pensarmos no futuro com PeptiStrong e com as que hão de vir, tá? Obesidade, um efeito provável bimagrumab-like, aqui já está descrito corretamente. Doença cardiovascular, síndrome metabólica, dislipidemia, osteoporose, redução de demência, Alzheimer, neoplasia, ou seja, muito além do músculo. Meu objetivo não é criar uma panaceia. Meu objetivo é chamar a atenção de que eu não quero superestimar nada. Eu sou muito pé no chão. Só que a gente ainda não tem moléculas suficientes para abordar tudo isso. Eu vejo o PeptiStrong meio um ômega 3. O ômega 3, sim, ele mostra múltiplos benefícios quando usado em doses decentes. Não adianta. Ou usa ou não usa, tá? E eles não competem entre si, tá? Vocês vão ver as sugestões que eu vou dar logo adiante. Aqui é um estudo, aquele que está em preparação, deve ser aquele estudo lá do 4. Vamos para a prática, gente? Hora da prática. Vocês já devem estar cansados de tanta informação, tanta encheção de saco da minha parte, né? Gente, como que eu trato aqui? Então, eu vou dividir aqui um pouco para vocês entenderem. Já está no final, tá? Me deram 1h30. A Cláudia me deu 1h30, eu falei que seria um perigo para vocês. Bom, primeiro, foco no sinergismo, foco na combinação, tá, gente? Talvez porque eu trabalho com doenças mais complexas, né? Eu pesquisei síndrome de overtraining, foi meu doutorado, tá? Eu posso ter orgulho de dizer que foi a maior pesquisa em síndrome de overtraining no mundo, tá? A gente descobriu mais de 40 marcadores para overtraining, e overtraining se mostrou ser uma síndrome altamente complexa. Por ter trabalhado, ter liderado várias pesquisas em Covid-19, que também tinha uma fisiopatologia complexa, eu venho aqui clamar pelo poder do sinergismo, da combinação, tá? Então, eu vou usar o núcleo sinalizador. O que é núcleo sinalizador? Núcleo sinalizador é um núcleo que sinaliza para os músculos crescerem, não um crescimento direto, tá? Na combinação aqui do PeptiStrong, a gente pode usar urolitina A, que lá fora é chamado de Mitopir, tá? Que é um pós-biótico, então a gente não precisa necessariamente esperar melhorar a microbiota intestinal. Só 40% das pessoas produzem urolitina A de forma minimamente significativa. Então, ela já é um pós-biótico, ela já é um produto. Enquanto você melhora, você não precisa esperar melhorar. Além disso, a gente tem um problema adicional. Eu vou dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Nutrologia sobre a resiliência da microbiota intestinal. Você tenta melhorar, melhora, você para, ela piora de novo. Então, em vez de a gente ficar nisso, a gente já vai para o urolitina A. O TWK, que é um probiótico. A ocitocina pode dar um pouco de massa muscular, gente. Ácido fosfatídico e ursólico teve alguns resultados mistos, tá? Como para anabolismo muscular, mas eu acho que ele pode atuar em combinação. Altas doses de DHA, EPA e coenzima Q10 e possivelmente cromo também para otimizar a captação de glicose para a construção. No núcleo constructor, tá ele, né? Mas isso aqui então a gente usa aqui o núcleo sinalizador e aí você precisa do núcleo construtor, ao meu ver, para conseguir que os sinalizadores tenham tornem efetivos os seus efeitos que eles sinalizam, né? O whey, você vai do concentrado, aí eu chamo a atenção. Se a pessoa tiver uma restrição de custos, ela pode trocar um whey por um whey um pouco, entre aspas, pior, pode ser o concentrado, para ela comprar o PeptiStrong. Ao meu ver, vale a pena trocar um whey melhor por um whey pior e o PeptiStrong. Até o Yo-Whey, tá? Que é um whey, é um tipo de processo de hidrólise de isolamento também, de isolação, a isolation do whey, que aumenta a aminoacidemia em relação ao próprio whey hidrolisado isolado usual.
até 100 gramas por dia, né? Aminoácidos essenciais, que são os próprios, já por conta da biodisponibilidade, é muito maior. Creatina nos seus formatos, leucina, os estudos recentes mostram que o whey acrescido de leucina tem potencial anabólico muito maior. HMB, colágeno pode ajudar, principalmente na prolina, que cai no pós-treino, e na glicina. Glutamina, amilopectina ou então algum outro açúcar de efeito rápido. Sugestão pós-treino, que, gente, a gente usaria Altazol de Pepti Strong até 100 gramas. Como assim, 100 gramas de whey? Meu Deus, isso é muito whey. Leucina, que eu já falei que tem benefício. Gente, esse estudo aqui, publicado no final do ano passado, eu já estou meio que já falei dele, então acho que todo mundo conhece. Eu fui descobrir que poucas pessoas conhecem. A gente presumia que depois de uma certa quantidade de proteína, o anabolismo ele chegava num platô. Não adianta nada tomar 2 doses, porque o efeito de anabolismo para. Gente, até 100 gramas, pelo menos, o efeito ele continua aumentando linear. Então, ele aumenta o potencial anabólico e o tempo de anabolismo, tá? Então, isso é muito interessante. Se for em leucina marcada, fenilalanina marcada, com carbono 13, tá? Imagina esse com uma sinalização bacana de um Pepti Strong aqui, gente. O problema é tomar 100 gramas de whey, né? Mas eu venho aqui exatamente para quebrar paradigmas, tá? E eu vou contar para vocês, no meu doutorado, até 4,5 gramas por quilo por dia de proteína também não encontrou limite, tá? Está publicado lá de uns 6, 7 anos atrás. Ninguém prestou atenção, mas pelo menos esse estudo vem reproduzir o que a gente encontrou. A urolitina A, gente, eu não vou falar muito dela, mas basicamente em vários tipos de estudo mostrou que ela aumenta a força e massa muscular, ele é um pós-biótico e tem um quê de dose dependência, ou seja, quanto mais melhor, o que reforça a hipótese da eficácia, tá? E ela é extremamente segura, tá? Ela tem também efeitos que vão muito além, isso aqui foi uma revisão publicada em outubro de 2023, eu acho que esse aqui nem o pessoal da Sovitar tem, tá? Eles me mandaram alguns, só que eu sou o chato de galocha, faz pesquisa independente, né? Aqui tem os efeitos aqui de crescimento muscular, qualidade muscular, performance, tá? Síntese e redução da degradação muscular. E tem mais um monte de efeitos diretos e indiretos, através do ácido elágico, né? Também tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, endurance, redução de fadiga, também é outra panaceia, né? Mais outros milhões de efeitos, tá? Aqui alguns feedbacks, tá, gente, dos usuários do Pepti Strong. Practical, esse aí é o patient's voice, a voz dos pacientes. Não importa, claro que importa, gente. É placebo, gente. Mesmo que seja aqui, embora a gente tenha visto que não. É importantíssimo ouvir como eles se sentem. É isso que a gente tem no nosso dia a dia na prática. Eles falam que eles se sentem melhores, mais recuperados, estão sentindo mais energia, melhor recuperação, sentindo diferença no corpo. Eu achei muito interessante esses feedbacks, tá, gente? E é mais ou menos o que eu tenho visto. Dicas de formulações, tá, gente? Eu chamei isso aqui de músculo todo dia, aquele cara que não tem muito tempo e não precisa tomar tanto assim. Fiz uma combinação aqui com 2,4 gramas de Pepti Strong, glutamina, creatina um pouco, HMB, colágeno, leucina, aminoácidos essenciais. Eu também gosto dos aminoácidos essenciais, urolitina. O problema da urolitina A é o custo, que é bem mais alto, tá? Aqui é músculo otimizado para tomar 2 vezes por dia, então eu chego a 20 gramas de Pepti Strong, 20 gramas de glutamina, 10 gramas de creatina, porque na realidade aqui você multiplica por 2, né? Altazol G, ômega 3, HMB, eu pus esses 3 tracinhos, porque aqui nós temos o núcleo construtor e aqui embaixo a gente tem o núcleo sinalizador. Apesar que o Pepti Strong estaria mais aqui nos núcleos sinalizador, tá? Um mega pós-treino, isso aqui acho que fica inviável para nós no dia a dia, mas pelo menos tirando o whey que pode tomar separado, eu coloquei 20 gramas de Pepti Strong, 50 gramas de proteína, 15 de leucina, 15 de aminoácido essencial, 10 de creatina, aqui dá mais ou menos a 100 gramas de proteína, tá? Mais um mix de carboidratos, tá? 10, 10, 10, 10. 10 de manose, 10 de ribose, 10 de amilopectina, 10 de destrose e mais 1 miligrama de cromo, tá? Ousado, mas é seguro. Muscle Builder Kit All Day. O que é isso? É uma combinação que eu preparei, que eu desenvolvi para aquele cara que quer ganhar músculo, mas que aí você não vai tomar
esse item 2 com o 3, senão também já fica muito exagerado. Aqui dá 40 gramas de Pepto Strong, eu não acho que faça mal, mas pode fazer mal para o bolso aqui, né? O de baixo, o outro já vai fazer mal para o bolso pra caramba, mas vale a pena, gente. Aqui seria um sachê para tomar 2 vezes por dia, ele é uma combinação das doses adaptadas desse segundo com o terceiro, gente. Aqui também a gente visa alguns outros cenários, imobilização e prevenção de atrofia. Nesse aqui eu pus uma dose mais alta do Pepto Strong, coloquei para tomar 2 vezes por dia conforme nós vimos no estudo, só que o defeito do estudo, ao meu ver, foi a falta do sinergismo e da presença, inclusive era fator de exclusão, né, de outras fontes proteicas. Combinei com a creatina, com a leucina, eu gosto da leucina pelos resultados dos estudos mais recentes. Para a sarcopenia, eu coloquei aqui uma subdivisão, 3 vezes por dia, tá, um pouquinho de creatina. E para o vegano, eu coloquei uma dose também como proteína, combinando com proteína de ervilha. Leucina é quase impossível, mas é depender do vegano com quem você conversa. Para colocar em aminoácido essencial também, você teria que conversar com o vegano, né? Bom, making the long story short, the story has already been told. Aqui o resumo dos achados dos estudos in vitro e in vivo, tá? Todos aqueles que eu falei, aumento de síntese de proteína, redução de marcadores de atrofia, redução de marcadores de inflamação muscular, redução de expressão de genes de atrofia muscular, redução de perda da massa muscular, aumento de mobilidade, redução de inflamação mais uma vez, aumento da vitalidade. Aí a gente vem no estudo 2, o recovery, melhora da taxa de recuperação, da força muscular, modula a síntese de proteínas, modula as miostatinas, reduz mais 50% a miostatina. Olha que baita inibidor de miostatina. Isso talvez possa explicar, reduz as diferenças genéticas, tá? Melhora em mais 50% o desempenho comparado com placebo, melhora até 222% na recuperação. Lembra que ele hiperrecupera depois de 3 dias, tá? Ele reduz a fadiga muscular em 47%, tá? Então, ele tem números, aumento da captação da glicose, talvez via interleucina 15, via todas aquelas miocinas que a gente mostrou, melhora da reparação muscular, tá? E o estudo 3 não mostra aumento de massa muscular, apesar do meu questionamento ali da ferramenta estatística, também porque não houve tempo hábil para músculo, né? Então, eu achei que o estudo teve um misalignment, um desalinhamento entre o objetivo e o tempo de estudo, mas a recuperação da força naqueles 14 dias pós 7 dias de mobilização foi impressionante, que nem o Whey conseguiu fazer. Então, aquilo ali, eu fico pensando em pós-operatório, paciente treina, vai fazer uma plástica, por exemplo. Eu acho que para preservação de massa muscular e para recuperação pós-reinício, eu acho que é uma excelente hipótese. Pensando na questão de irisina ali na reparação de tecidos, então eu penso que o pós-operatório, para pós-operatório, o Pepto Strong pode ser uma excelente ferramenta, reparação de tecidos via expressão de miocinas e também melhora de resposta assim que volta a treinar, a pessoa não perde tanta performance, essa preocupação passa a ser menor, né? Então a gente tem todos os benefícios, quase todos passam a ter uma resposta anabólica, então a gente corta aquele efeito da variabilidade de alguns terem uma resposta catabólica, tá? E melhora de 4 vezes na síntese proteica, na recuperação. Aquilo ali foi bizarro, né? Construtor de massa muscular, de força, aumento de redução de 23% dos marcadores circulantes, aumento de recuperação dos marcadores, enfim, tem uma série de marcadores, tá? Gente, conclusões, tá? Vamos concluindo, 1h30 certinho. Pepto Strong visa a recuperação muscular. Vários índices mostraram isso. Ele também melhora a saúde muscular. Para nada interessa só a recuperação, a gente precisa ver a saúde muscular, tá? A gente aumenta a síntese de massa magra, a gente melhora o perfil de miocinas que são produzidas, tá? Reduz fadiga, tá? E tem aumento de síntese conforme visto in vitro, tá? Aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui eu adaptei, pus as traduções de um slide do próprio fabricante, tá, gente? E eu concordo com eles. Eu acho que só eles forçaram nesse item 9, dizendo que outros aminoácidos
não reparo, o músculo, eu fico questionando em relação à leucina, mas de forma geral ele tem toda essa combinação de benefícios, tá? E aí, por último, a gente pode falar algumas coisas. Será que a gente tem uma solução anti-aging aí, considerando que as miocinas têm papel anti-aging? Será que é para manter a vitalidade da vida que a gente busca? É o primeiro verdadeiro construtor muscular vegano, tá? A gente pode agora afirmar que nós temos finalmente a performance de uma proteína animal em uma origem vegetal, tá? E um suporte para o metabolismo por inúmeros aspectos. Gente, bem-vindos à nova era. Um forte abraço. E espero que tenham gostado e tenham entendido e tenham retido essa informação, tenham internalizado. Um grande abraço para vocês.